2009, o famoso presidente rubro-negro Márcio Braga convocou uma entrevista coletiva e declarou o seguinte: acabou o dinheiro. Não temos dinheiro para nada. Ano de 2009. 15 anos depois, o Flamengo é uma equipe bilionária e que ostenta a melhor condição financeira do continente americano. Mas o Flamengo de olho em jogador da Lazio, é isso mesmo. Vou dar um spoiler, a posição é um meia, tá? Jovem, meia. Já dei um spoiler para vocês, já vou falar que jogador é esse. Tem também Reinier voltando a ser notícia, uma possível retorno ao Flamengo. A gente vai falar sobre essa situação, se procede, não se procede. Ouvimos empresários e dirigentes do Flamengo para ouvir essa situação envolvendo o Reinier, que é cria. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. O canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Hoje trazendo muitas informações, né, sobre o Flamengo, né? Pois é, a mídia debate aí, né? Flamengo atrás de reforços. A mídia debate o clube mais rico das Américas, né? De um clube falido a mais rico das Américas, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo ao canal do Fala João Guilherme, Vene Casagrande, o link vai estar na descrição, onde eles debatem. João Guilherme jogou na cara de todos os corintianos como é que um clube de estrutura se torna bilionário, né? E esse clube a seguir é o Flamengo, né? E Vene Casagrande também traz muitas informações sobre o mercado da bola, o Flamengo atrás de jogador da Lazio, atrás do retorno de Reinier, né? Ele mesmo, né, que jogou no Flamengo, que foi para o Real Madrid, o Real Madrid fez o jogador para os empréstimos e o jogador não se firmou na Europa, né? Então é isso, pessoal. O Flamengo hoje é essa potência, né, do futebol não só brasileiro, mas eu creio que mundial. Tem que ter organização, se reestruturou muito a sua torcida, mas principalmente os caras que quiseram organizar o clube, né? Tem os caras que estavam fazendo as coisas erradas, foi colocado de lado. Então entrou um grupo ali que quis tornar o Flamengo gigante, e hoje o Flamengo é essa potência que é no cenário do futebol mundial, né? E muitos dizem, né? O Flamengo era motivo de chacota, do clube mais endividado, do clube que era motivo de piada. Hoje é um clube sem dívida, um clube bilionário, e João Guilherme passa aí na cara de todo mundo, né? Então é isso, né? Vamos acompanhar o vídeo, né? Já quero deixar aqui créditos mais uma vez. Fala João Guilherme, Vene Casagrande, o link vai estar na descrição. Sempre no final eu deixo a minha opinião. Então é isso, pessoal, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. O noticiário do Corinthians está terrível, né? Todo dia tem uma notícia ruim. Só hoje, o patrocínio Master, que foi anunciado como o maior do futebol brasileiro, foi rescindido. A empresa de apostas decidiu rescindir o compromisso com o Corinthians. O goleiro Carlos Miguel, que veio para substituir o Cássio, que foi embora, e que é um jovem e promissor goleiro, ele está indo para o futebol da Inglaterra. Não quer ficar no Corinthians. E 2 diretores pediram afastamento do clube. O presidente Augusto Melo está numa situação terrível. E aí eu pensei o seguinte: em que ponto chegou o Corinthians? Estamos em 2024. Eu vou voltar até o ano de 2009, há 15 anos, e vou fazer um paralelo com o outro clube que é muito popular no Brasil. O Flamengo tem a maior torcida e o Corinthians a segunda maior torcida. São os dois que se destacam no quesito popularidade. Em 2009, o famoso presidente rubro-negro Márcio Braga convocou uma entrevista coletiva e declarou o seguinte: acabou o dinheiro. Não temos dinheiro para nada. Ano de 2009. 15 anos depois, o Flamengo é uma equipe bilionária e que ostenta a melhor condição financeira do continente americano. Mas o Flamengo, para chegar até aí, não foi simples. Essa declaração do Márcio Braga foi em 2009, passaram-se 2010, 2011, 2012, e aí veio a grande virada. Um grupo muito grande de executivos, de empresários muito bem-sucedidos, todos eles rubro-negros, vendo a situação do Flamengo, que era muito parecida com essa do Corinthians hoje em dia, esse grupo decidiu se unir para salvar o Flamengo. Valim Vasconcelos seria o candidato à presidência, mas não pôde ser, por questões do estatuto na época, e Eduardo Bandeira de Melo foi escolhido para ser o presidente do Flamengo. O resto da história
todo mundo sabe. O que eu quero dizer com isso? O Corinthians de 2024 lembra demais o Flamengo de 2012, 2011, 2010. Se bobear, está até pior, porque o Corinthians tem um presente de grego para ele carregar, que se chama o estádio, a arena, que aumentou consideravelmente as suas dívidas e fora as outras situações mal administradas que deixaram o clube hoje numa dívida em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O Flamengo daquela época não tinha credibilidade, tinha fama de caloteiro, de mal pagador. Poucos queriam estar no Flamengo e o Corinthians de 2024 tem essa fama. As pessoas olham e falam, opa, Corinthians é um clube que tem uma dívida enorme, é um clube que atrasa pagamentos, não é uma boa estar no Corinthians, quem diria? Esse paralelo entre Flamengo e Corinthians é para mostrar o seguinte, tem solução. Agora, para fazer no Corinthians o que foi feito no Flamengo, primeiro ponto, precisa de gente competente. Os rubro-negros que se uniram para salvar o clube são extremamente competentes e o resultado está aí. Tem que aparecer corintianos com a disposição e a vontade e a competência de união para salvar o Corinthians. O Corinthians tem, aliás, é o único no futebol brasileiro que tem potencial para fazer o que o Flamengo fez. O Flamengo, no final de 2012, tinha uma dívida de 750 milhões de reais e um faturamento de 180 milhões de reais. Estava praticamente falido. O Corinthians, hoje em dia, tem até uma arrecadação alta. Os valores aumentaram muito. Algo em torno de 1 bilhão de reais, foi divulgado recentemente. O problema é que há uma dívida de 1 bilhão e 600 milhões de reais com um estádio acoplado em tudo isso. Aí é muito complicado. O caminho o Flamengo mostrou. Paciência, longo prazo, priorizar o pagamento de dívidas e gestão com gente competente na administração. Corinthians, nesse momento, parece que não está encontrando a sorte que o Flamengo teve. Não apareceram ainda corintianos competentes em gestão para fazer com que o clube saia desse buraco que ele se encontra. E olha, não adianta jogar para a galera, contratar jogador, porque isso aí vai só causar mais uma vez um atoleiro. Você vai ficar numa areia movediça, cada vez se afundando mais. Tem é que colocar os pés no chão, reduzir o investimento, pagar as dívidas e quando começar a sobrar um caixa lá na frente, começar a investir. Vai exigir tempo e paciência. O Flamengo começou o trabalho em janeiro de 2013. Só começou a colher os frutos no ano de 2019. E aí? Que dá para salvar o Corinthians? Dá. Vão seguir o mesmo caminho? Sinceramente, não sei. Mas que o Corinthians de 2024 lembra muito, e eu acho até que está pior, do que o Flamengo de 2012. Ah, isso lembra. Vamos atualizar aqui a situação clínica dos jogadores lesionados do Flamengo. Vamos lá. Léo Pereira está na transição, vai ficar à disposição para o jogo contra o Grêmio na quinta-feira. Ayrton Lucas, ainda na fisioterapia, tem chances de ficar à disposição contra o Grêmio, mas ainda não é certo, tá? Não está confirmado. E o volante Alan, ainda no departamento médico, muito pouco provável que pegue o Grêmio na quinta-feira e que seja desfalque. Problema para o Tite. Sem Pulgar com a seleção chilena, sem Alan lesionado, Igor Jesus se torna a primeira opção ali para o time titular para essa posição e eventualmente o Léo Ortiz, que é zagueiro, pode fazer também essa função de volante, como ele fez em outrora nos tempos de Red Bull Bragantino. Vamos falar de Gabigol? O Gabigol ele vai ficar à disposição contra o Grêmio, embora o julgamento dele tenha sido adiado, nós já explicamos isso, ele continua à disposição porque está sob efeito suspensivo. E o jogador que viajou à Suíça à toa, chegou lá e soube que o julgamento foi adiado, ele se manifestou nas redes sociais e disse o seguinte, abre aspas para o Camisa 99. Oi, nação, estou aqui na Europa e quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e apoio. A audiência foi adiada, nossa vinda acabou sendo em vão, mas sigo à disposição da justiça. Já queria ter resolvido isso agora. Perdi dias de treinos e custos.
mas tenho certeza que logo esse assunto se encerrará de vez. Amanhã estarei de volta e 100% para os próximos desafios. O amanhã, no caso, é hoje, sexta-feira, porque esse texto foi publicado na noite de terça, no fim do dia da terça-feira aqui no Brasil, tem a questão de fuso horário. E o Gabigol, ele vai treinar normalmente com os jogadores e fica à disposição do Tite. Se vai ser utilizado ou não, depende, obviamente, do treinador. E por falar em treinador, o técnico do Bolívar, adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, falou sobre o fato de pegar o Flamengo novamente na competição. E o técnico, o Flávio Robato, que é argentino, deu sua primeira entrevista após a definição e não escondeu o lamento com o sorteio que reservou o líder do Campeonato Brasileiro. Abre aspas aí para o técnico Flávio Robato. É o rival mais duro que podíamos pegar, a equipe mais difícil da competição. O Maracanã é um cenário imponente, difícil, mas temos que focar no futebolístico, armar a melhor estratégia e preparação para este jogo e o da volta em La Paz. Eu vou ser sincero, eu também não queria que o Flamengo pegasse o Bolívar por questão de altitude e logística. Só para vocês terem noção, na semana decisiva ali do primeiro jogo contra o Bolívar, o Flamengo vai pegar o Botafogo e o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e depois encara o Bolívar. Será uma semana ou um mês extremamente desafiador para o Flamengo. Eu não queria a altitude. Eu, por exemplo, preferia 1000 vezes pegar o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Eu penso assim, eu sei que muita gente vai discordar e muita gente vai concordar, inclusive jogadores do Flamengo. O Cebolinha falou, foi sincero, ele não queria pegar o Bolívar não, por conta da altitude. Vamos falar agora de mercado da bola do Flamengo, pessoal. O noticiário da galera que acompanha o dia a dia do Santos tem dito nos últimos dias que o Hugo Souza, o goleiro do Flamengo, que retornou agora de empréstimo junto ao Chaves de Portugal, está bem próximo de assinar com a equipe santista. O que me foi falado no Flamengo é assim: tem o interesse deles, mas está longe de um acerto, bem longe de um acerto, até porque tem outros clubes também interessados na contratação do Hugo Souza. A bola que eu queria levantar aqui para vocês torcedores é o seguinte: sejamos francos, Hugo Souza é melhor que o Matheus Cunha, ou vocês pensam diferente? Se eu fosse dirigente do Flamengo, aproveitaria o bom momento, entre aspas, do Matheus Cunha, que está valorizado no Flamengo, negociaria o Matheus Cunha e ficaria com o Hugo Souza como reserva imediato do Rossi. Eu não consigo ter nenhuma confiança no Matheus Cunha e acho que a saída do Hugo Souza a Portugal foi benéfica para o jogador. Adquiriu experiência, a gente pôde ver em um jogo, por exemplo, ele pegando 3 pênaltis, adquiriu maturidade. Tenho certeza que o Hugo Souza, após essa passagem pelo futebol português, é um outro jogador e também uma outra pessoa com visões totalmente diferentes. Eu aproveitaria o Hugo Souza e negociaria o Matheus Cunha. E vocês? Qual é a opinião de vocês? Falando ainda de mercado da bola do Flamengo, porque o Jornal dos Esportes soltou a seguinte nota: exclusivo, Flamengo negocia retorno de Renier. Renier deve ser o primeiro reforço do Flamengo na janela de transferência. Sem espaço na Europa, o meia negocia um empréstimo de 1 ano com o clube que o revelou, segundo apurou o Jornal dos Esportes. Eu fui ouvir dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta, lembrando que o Renier é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação com a diretoria do Flamengo. O que me foi falado dos dois lados é: Renier não procede, Renier não tem o interesse de voltar agora para o futebol brasileiro, quer tentar se firmar no futebol europeu e até o momento, de fato, ele não conseguiu. E lembrando, ele ainda pertence ao Real Madrid. O Real Madrid pagou ao Flamengo 35 milhões de euros para contratar o Renier. E para quem acha que o Real Madrid acerta em todas, uma hora vai errar. O Renier, de fato, foi um erro, digamos assim, porque não deu certo. Não que o jogador seja ruim, muito pelo contrário. Eu queria o Renier no Flamengo, eu gosto muito do futebol dele. Mas no Real Madrid, o Renier, de fato, não conseguiu se firmar. Então, mas também, gente, vamos lá, 35 milhões de euros para o Real Madrid hoje não é nada. E nem na época, não é nada. Para eles não é nada, a verdade é essa. Mas sobre o Flamengo e Renier, pelo menos até o momento, não procede. Vamos agora para o assunto principal do vídeo, que o Flamengo está de olho em meia da Lazio. É isso mesmo que soltou o jornalista Matheus Leal. Segundo ele, o Flamengo está de olho no meia Marcos Antônio. Para quem não conhece Marcos Antônio, ele tem 23 anos,
Ele começou no Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, passou também pelo Shakhtar da Ucrânia. Em 2022, 2023 chegou ao Lazio da Itália e na última temporada, a temporada 2023-2024, ele atuou pelo PAOK da Grécia por empréstimo. Vai retornar ao Lazio agora. Ele, com apenas 23 anos, tem essa rodagem aí no futebol brasileiro e também no futebol europeu. Ele disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2019, Mundial Sub-17 em 2017 e Sul-Americano Sub-17 também em 2017. Tem passagem pela seleção de base da seleção, pela base da seleção brasileira. Não é um jogador ruim, muito pelo contrário, um jogador extremamente interessante. Eu ouvi aqui um empresário do atleta que me disse o seguinte: Vene, querer, no caso o Flamengo querer, é um exagero. Eles querem entender e dependendo das condições, o jogador pode interessar. No Flamengo, o que um dirigente do Flamengo me disse foi o seguinte: interessante jogador dentre os mais de 150 jogadores em observação pelo scout. Ele é um deles, mas não tem nada não, nenhuma negociação. Faz sentido, os dois falaram basicamente a mesma coisa, mas com palavras diferentes. O Flamengo não abriu negociação, fez um contato para entender as condições, o que é normal, tá? Eu acho que isso é extremamente normal, também não é nenhum absurdo. O Flamengo liga, vem cá, Marcos Antônio, nosso scout aqui aprovou. Como que é a condição dele aí? A Lazio aceita vender, quer emprestar. Ele tem contrato com a Lazio até junho de 2027. Estamos em junho de 2024. Tem mais 3 anos de vínculo. Obviamente, a Lazio, se for vender, vai pedir um valor relativamente alto. Pelo que eu conheço da diretoria do Flamengo, eu não duvido nada tentar um empréstimo como opção de compra. Mas fica aí o registro do Flamengo, portanto, sondando, digamos assim, monitorando, outra palavra que a gente gosta de usar bastante no jornalismo, o meia Marcos Antônio da Lazio. Quero a opinião de vocês. Nação flamenguista, né? Mídia de todo o Brasil debate a questão do Corinthians, né? E faz algumas comparações com o Flamengo, né? Eu acho que não tem comparação, né? A situação do Corinthians hoje que eles estão para o Flamengo, né? Claro, se passou algo parecido, né? Aí em 2009 do Flamengo, né? Um clube que devia 750 milhões de reais, né? O Corinthians hoje deve 2 bilhões, né, pessoal? Mais do que o dobro, né? Então, além disso, não tem uma torcida gigantesca como tem a do Flamengo. Não tem a visibilidade que o Flamengo tem, né? O Flamengo hoje só um patrocínio, tem 10 atrás, né? A gente não depende de só um patrocínio. E não tem pessoas que realmente são flamenguistas, que querem transformar o clube, né? Foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo pegou um grupo ali, viu o potencial do Flamengo e disse, tá, vamos mudar isso, né? E realmente mudou, né? Próximo ano o Flamengo quita sua dívida. Fica o único clube do futebol sul-americano sem uma dívida, né? Com dinheiro em caixa. Compra quem quer. Vai no mercado, paga os melhores salários. Tem a melhor estrutura do futebol sul-americano. Então isso aí é de tirar o chapéu, né? É difícil, né? Alguém ver isso aqui no futebol sul-americano, né? Nem no brasileiro, né? E o Corinthians passa por essa situação, né? É um clube que muitos dizem que tem o mesmo potencial do Flamengo, que eu não acredito nisso. O Corinthians não tem o mesmo potencial do Flamengo, né? Bem abaixo, né? Mas aqueles que lá estão, né? Acreditam nisso, né? Que o Corinthians tem o mesmo potencial, né? Você vira e mexe e vê torcedores do Corinthians, setorista do Corinthians, presidente do Corinthians, comparando o Corinthians com o Flamengo, né? Eu acho que não tem comparação. O Flamengo está em uma prateleira bem acima do Corinthians, né? Só que eles são o segundo clube no futebol brasileiro e acham que estão ali próximo do Flamengo, né? Porque eu acho que isso aí não acontece. Totalmente diferente, né? Para ele chegar ao topo do Flamengo, pessoal, eu acho que tem que remar muito, viu? Tem que remar muito, né? O Flamengo de um clube que era motivo de piada, né? Clube endividado, até mesmo os jogadores faziam piada com o Flamengo. Finge que me paga, finge que eu jogo, né? Algo assim. Para se tornar o clube que paga os melhores salários, paga em dia, né? Melhor estrutura. Então, tem comparação, né? E sobre a questão aí de alguns reforços, né?
Tem um jogador da Lazio, Marcos Antônio, jogou aqui no Atlético Paranaense, né? Tem Raniel, que jogou mesmo no Flamengo, né? O que a gente se sabe é que o Flamengo vai sim no mercado. Algumas contratações, né? O Flamengo projeta, mas o Flamengo já tem outras negociações em andamento, né? Como Danilo, lateral direito. Sei que muitos não estão lembrados, mas o Flamengo ainda é uma posição que a torcida até esqueceu, né? Depois que Tite chegou no Flamengo e Varela começou a jogar futebol fino da bola, a torcida esqueceu, mas a torcida vira e mexe, vinha cobrando, né, o lateral direito, né? Então o Flamengo foi no mercado, até porque questão de data FIFA, o Flamengo perde sempre Varela. E o seu substituto é o Wesley, né? Vira e mexe é criticado pela torcida. É um jovem, tem um potencial gigantesco, inclusive tem as informações que tem sondagem dele para o Benfica, né? Vamos esperar, mas as negociações entre Flamengo e Danilo, tudo indica que já iniciou-se, né? Jogador de seleção brasileira, Tite gosta dele, ele gosta de Tite, né? Quer voltar para o futebol brasileiro, né? Ele acha que seu período lá na Europa já encerrou, já passou do seu tempo de retornar para o futebol brasileiro, que está na hora. E eu acho que ele tem muito a acrescentar no Flamengo, e ele tem a cara de Tite, né? Eu não digo nem do Flamengo, né? Que ele é um jogador mais estilo Varela, né? Como é esse jogador estilo Varela? Defensivamente perfeito, né? Vira e mexe que ele vai ao ataque, né? Varela para mim está sendo, depois que Tite chegou, fazendo aí jogos brilhantes, né? Principalmente defensivamente, né? Sobre Raniel, ele é um jogador que foi vendido para o Real Madrid por cerca de 35, 36 milhões de euros. Para o Real Madrid, isso aí, pouco dinheiro, né, pessoal? Nem sempre o Real Madrid vai acertar, não é nem acertar, né? O jogador vai dar certo, né? Não deu certo no Real Madrid, emprestou para o Borussia, depois ele teve na Roma, e atualmente eu nem sei qual clube que ele tá, mas já se especula, né? Um retorno para o futebol brasileiro. E vira e mexe, o clube é o Flamengo, né? Ainda pertence ao Real Madrid. O Real Madrid poderia sim, né? Fazer um empréstimo aí do jogador com direito à compra. Eu acho que seria uma ótima negociação para o Flamengo. É um jogador jovem, um jogador que tem interesse de retornar ao futebol brasileiro. Claro, quando esse cara, principalmente, não só o Raniel, né? Os jogadores que é revelado no Flamengo e quer voltar, procura o Flamengo. Mas hoje, pessoal, quando um jogador da Europa quer retornar para o futebol brasileiro, o primeiro clube que ele mira é o Flamengo, né? Quer saber se tem canto para ele no Flamengo. Por quê? Melhor estrutura, os melhores salários, paga em dia, disputando os principais títulos e como candidato a título, né? Então, eles querem isso, né? Querem mídia, mais visibilidade. Então, é um pacote, né? O Flamengo é um pacote. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E até a próxima, nação flamenguista.